Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E o tema de hoje é maravilhoso porque nos ensina, seguindo aquela linha que estamos trabalhando nesses próximos vídeos com relação à ação do Espírito Santo. Hoje nós veremos como o Espírito Santo fortalece o crente na hora das tentações. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Muito bem. A vida cristã, ela não é isenta de lutas, não é isenta de provações, tentações e aflições. Desde o momento em que alguém decide seguir a Cristo, inicia aí uma verdadeira batalha, uma batalha que nós geralmente chamamos de batalha espiritual, ou o combate, o bom combate. E essa batalha, ela inclui uma batalha espiritual, uma batalha emocional, uma batalha moral contra o pecado. Agora, preste atenção nisso aqui que é importante. Os desejos da carne, eles sempre vão existir e serão sempre contra o Espírito Santo. E esses desejos são aqueles que nós combatemos diariamente, que só vencemos por causa do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na nossa vida. Muitos imaginam que após se converterem, se tornarão pessoas infalíveis, pessoas bondosas, pessoas que nunca vão ser acusadas de coisa alguma errada, porque são pessoas santas, e a igreja está cheia de santos, de pessoas puras, de pessoas perfeitas, de pessoas que venceram a batalha contra a carne e agora vivem no Espírito. As tentações desaparecerão, as lutas acabarão automaticamente. Porém, a Bíblia, ela ensina de uma outra forma. A Bíblia ensina exatamente o contrário. Veja só, o crente, ele continua enfrentando as tentações, o crente, ele continua no estado de combate, e dentro dessa condição, ele, ao enfrentar esses males do mundo, ele só tem uma vantagem em cima de tudo isso, é que agora ele não está lutando sozinho. Ele agora tem o Espírito Santo que passa a habitar nele, e assim sendo, esse Espírito Santo como consolador, como guia, como aquele que está do lado, ele santifica e fortalece o crente nas horas difíceis da vida. As tentações fazem parte da experiência humana. Todo ser humano passa por isso. Jesus, ele foi tentado no deserto. Então, o que nós vemos é que tentação não é pecado. Pecado é ceder às tentações. Embora nunca tenha pecado, Jesus foi tentado. Jesus foi muitas vezes colocado em situações que poderia muito bem ceder se o Espírito Santo de Deus não estivesse com ele. Mas ele resistiu. Ele viu que dentro daquela condição, o Espírito Santo agindo nele, ele pôde usar a palavra de Deus para vencer as tentações. Então, essa força maravilhosa, poderosa,
que é a pessoa do Espírito Santo, ele, com sua personalidade divina, ele atua tão fortemente na vida do crente, que ele passa a fazer com que esse crente tenha experiências maravilhosas com ele. Mas não evita que o crente seja tentado. O crente cheio do Espírito Santo, ele recebe força para resistir. Ele recebe força para discernir, para identificar as armadilhas espirituais e força para permanecer fiel, mesmo diante das pressões mais intensas. O crente, ele recebe força para resistir. Ora, vivemos em uma geração, queridos, que, infelizmente, a sedução do pecado age livremente. E a internet, ela abriu portas para possibilidades ainda maiores de tentações constantes. A cultura, né, essa nova visão da cultura moderna relativizou a moral. E nós vemos pessoas que não buscaram entender essa questão do relativismo e acreditam piamente de que tudo na vida é relativo, quando na realidade não é bem assim. Não é bem assim. Então, quando o mundo ou a cultura relativa à moral, nada mais serve para nós. Então, muitos perdem o temor de Deus porque vão atrás da ideia da cultura. E a mente humana tornou-se um campo de batalha contínuo para essa condição. E é nesse cenário que devemos compreender a ação do Espírito Santo, que é para nós indispensável para vivermos na nossa geração. Sem ele, o ser humano é dominado pela carne, é dominado pelos desejos carnais. E com ele, o crente, ele aprende a vencer as inclinações pecaminosas e a viver de santidade. Agora preste atenção numa coisa importante, que eu vou falar aqui nesse vídeo. Aqui eu vou mostrar como o Espírito Santo fortalece o crente nas tentações, quais são os meios usados por ele para produzir resistência espiritual e quais implicações essas verdades traz para a vida cristã. Então, eu peço a você que fique comigo, porque nós vamos trabalhar esse ponto importante. Primeiramente, vamos analisar o Espírito Santo habitando no crente. A primeira grande verdade é que o Espírito Santo, ele não apenas visita o cristão, ele habita nele. Ele tem a sua moradia na vida do crente. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Isso significa que o crente se torna morada de Deus, que o Espírito Santo passa a operar continuamente dentro da vida daquele que nasceu de novo. Olha, antes da conversão, o ser humano andava espiritualmente morto. O Espírito Santo, ele traz aqui uma informação importante para nós. O Espírito Santo, ele inicia uma transformação interior, ele muda desejo, ele confronta pecado, ele produz uma nova consciência espiritual. Essa habitação, ela é essencial
para o desenvolvimento e para o crescimento no combate às tentações. Agora, o crente não depende apenas da força emocional ou da disciplina humana. Existe uma atuação sobrenatural na vida do crente e o Espírito Santo, ele age poderosamente, fortalecendo a consciência, iluminando a mente e despertando o temor de Deus. Muitas vezes, antes de alguém, quando cair em pecado, sente uma certa inquietação interior. Quando nós, como crentes, fazemos algo que não está de acordo com a vontade de Deus, há uma tristeza espiritual, é como uma voz suave alertando para o perigo. E essa é uma das formas pelas quais o Espírito Santo age. É aquela sinetinha que badala quando você está fazendo algo que não é da vontade de Deus. Se você é crente, você sabe do que eu estou falando. Porque quando você começa a fazer algo, existe logo um texto bíblico que o Espírito Santo faz lembrar na sua mente, aonde você está, que aquilo não é certo. E aí, aquele que tem mais sensibilidade, rejeita. Aquele que é mais duro do coração, usa a palavra, tem nada não, isso é bobagem. E aí peca. Agora, o Espírito Santo, ele convence do pecado. É para isso que ele está aqui. Porque o Senhor declarou em João 16, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha, uma das maiores armas contra a tentação é a consciência espiritual sensível. O Espírito Santo, ele não permite que o crente viva confortavelmente no pecado. Não permite. Ele confronta, ele corrige, ele incomoda. É assim que funciona. Então, o pecado começa primeiro na mente. Uma tentação normalmente nasce de um pensamento. Esse pensamento gera um desejo. Esse desejo faz sugestões. Quando o Espírito Santo está operando, ele impõe a verdade da natureza do pecado, as suas consequências, antes que ele produza uma destruição maior. Então, lembre-se, todas as vezes que você estiver prestes a cometer algum pecado, preste atenção que vai ter uma vozinha dizendo: cuidado, cuidado. O inimigo, ele tenta romantizar o pecado. O inimigo, ele tenta diminuir a ação do pecado na vida das pessoas, achando que aquilo, ou dizendo que aquilo não desagrada a Deus, não. Deus é amor, Deus é perdão, Deus a todos perdoa, esquecendo de avisar ao crente que Deus também é juízo, é justiça. E Deus não tem o culpado por inocente, consequentemente o inocente por culpado. Essa tristeza que o Espírito Santo coloca no nosso ser, quando estamos andando no sentido oposto da palavra de Deus, revela o cuidado de Deus por nossas vidas, para que andemos nos caminhos do Senhor. Isso é muito importante que nós saibamos. O crente cheio do Espírito, ele sente tristeza quando desagrada a Deus. E essa tristeza não é uma condenação eterna. Essa tristeza é uma correção amorosa de Deus. E o Espírito Santo conduzindo, é Ele conduzindo o seu
o seu filho, vamos dizer, o cristão, o crente, ao arrependimento. Uma consciência endurecida, ela é extremamente perigosa. Porque quando alguém ignora repetidamente os apelos do Espírito Santo, ele passa a perder a sensibilidade espiritual. E uma vez perdida a sensibilidade espiritual, seus ouvidos ficam como que cauterizados. Ele não ouve mais a sinetinha que nós falamos aqui anteriormente. Ele não se deixa incomodar. E a alma se torna fria, se torna arrogante. E é por isso que o crente deve cultivar a sensibilidade para ouvir a voz de Deus em todo momento. Mas o Espírito Santo também fortalece contra a carne. A Bíblia ensina que existe uma guerra interior entre a carne e o Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. A carne representa a natureza pecaminosa humana. Mesmo após a conversão, mesmo após recebermos a salvação, o cristão ainda enfrenta inclinações naturais, carnais. E esses desejos errados, esses impulsos desordenados, essa ira, esse orgulho, essa sensualidade, esse egoísmo, continuam tentando dominar o crente, mesmo depois da conversão. Sem o Espírito Santo, a carne governa. Mas quando o crente anda no Espírito, ele recebe força para mortificar os desejos da carne. Isso não significa perfeição instantânea. Não. O processo da santificação, ele é contínuo. Porém, o Espírito Santo produz o crescimento espiritual gradual. O que antes dominava completamente a mente do indivíduo, ele agora começa a perder força. Então, uma pessoa que antes era escrava da pornografia, dos pecados mundanos, da mentira, da agressividade, dos vícios, passa a experimentar uma libertação progressiva. E não apenas por esforço humano, mas pela ação do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 13, o apóstolo Paulo declara o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Observe a expressão, pelo Espírito. Isso aqui é muito sério, amados. Porque a vitória espiritual não acontece apenas pela força da vontade. O Espírito Santo, ele capacita o crente a dizer não para o pecado. Agora, o Espírito Santo, ele usa uma outra arma poderosa, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele não usou de oração, nada, ele usou a própria palavra. Satanás usou a palavra de Deus e Jesus também usou. Então, isso revela que a palavra é um instrumento de resistência espiritual. O Espírito Santo, ele traz à memória as palavras certas, na hora certa, para falarmos para as pessoas certas, aquilo que Deus quer que nós saibamos e falemos. Então, o cristão que negligencia a Bíblia, a leitura da Bíblia, ele não tem força para resistir às tentações. Ele não tem palavras para responder a todos quanto pedirem a razão da sua fé. Muito pelo contrário. O que nós temos visto é crentes, quando são confrontados, diz assim: olha,
eu já ouvi isso, mas eu não sei onde é que está. Mas a palavra diz assim, e se enrola todo, e fica pensando consigo mesmo, ai, cadê o pastor que não está por aqui para eu perguntar, para que ele responda? Você já ouviu pessoas falarem isso? Tem um monte. Por não conhecer a palavra, isso atrapalha demais. Pensando nisso, foi que eu criei um guia de interpretação da Bíblia para que você aprenda a interpretar e ler a Bíblia como convém. Eu vou deixar na descrição aqui o guia. É uma cartilha simples, mas muito poderosa, que vai lhe ensinar o passo a passo de como você abrir a Bíblia, ler o texto e entender aquele texto. Então, isso aí é uma forma de você usar a parte humana para aprender a interpretar a Bíblia, para não ficar enrolado na hora das pessoas perguntarem o que significa isso aqui e você saber responder. O resto é com o Espírito Santo de Deus que vai estar em você também analisando. Então, eu quero convidar você a conhecer esse trabalho. É muito bom. Eu levei algum tempo para prepará-lo, porque eu vi a necessidade do povo de Deus de conhecer mais a Bíblia. Então está aqui na descrição o guia de interpretação bíblica. É só acessar e você terá acesso a ele com grande alegria. Não é muita profundidade, mas é o suficiente para você aprender a ler a Bíblia. Por isso, queridos, estarmos na presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus nos guiando, as tentações virão, mas nós diremos como o salmista no Salmo 119, versículo 11, quando ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é aí que entra o estar em contato com a palavra. O Espírito Santo nos revela pela palavra. O Espírito Santo fortalece também através do coração. Esse coração que ele fala em nós. Agora, tem uma coisa importante que nós não podemos perder de vista. E é aí onde entra a quinta ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele usa a oração para nos fortalecer. Você sabia disso? A oração não é apenas um ritual religioso. Ela é um relacionamento com Deus. É você conversar com Deus. E o lugar da oração é o local onde você mais precisa de fortalecimento espiritual. Porque é através da oração que Deus derrama sobre você o poder necessário para você vencer todas as lutas. Jesus disse aos discípulos, vigiai e orai. Veja, vigiar e orar, para que não entreis em tentação. A oração, ela mantém a alma vigilante. A oração, ela faz com que o cristão, ele se fortaleça espiritualmente, renove a sua mente, produza discernimento espiritual. E como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz que o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas mesmo as nossas orações mais simples, quando sincera, quando o nosso coração compungido e contrito está diante de Deus, o Espírito Santo leva as nossas orações traduzidas conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Muitos pecados poderiam ser evitados se orássemos, se tivéssemos o costume de orar quando acordamos, quando alimentamos, quando saímos para trabalhar, no ônibus, no metrô, no avião, onde você estiver, ore ao Senhor. Busque a presença do Senhor para que Ele sustente a sua alma, para que Ele lhe guie pelos caminhos da verdade. E assim sendo,
ele possa estar mostrando a você os frutos do Espírito, produzindo em você o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Nós já falamos isso em outro vídeo, mas vamos lembrar aqui, Gálatas 5:22, quando ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Olha, você que está aqui me ouvindo, você é uma pessoa felizarda. Poucos tiveram oportunidade de ouvir estas verdades, embora muitos precisem, mas poucos tiveram essa experiência. Mas você está tendo. Você está tendo. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea. Nós vivemos numa cultura em que as pessoas querem satisfazer imediatamente os seus desejos. O Espírito Santo ensina disciplina espiritual, domínio das nossas emoções. O crente cheio do Espírito não é governado pelos sentimentos, não é governado pelas circunstâncias, mas ele aprende a submeter os seus desejos à vontade de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. E sétimo e último lugar, o Espírito Santo fortalece cada crente no momento de fraqueza. Existem períodos em que o crente se sente espiritualmente cansado, quase que aniquilado. Muitos caem em tentação porque já não tem força para buscar a palavra, para orar. O Espírito Santo fortalece o coração ferido e ele lembra ao crente que Deus continua presente em cada momento da sua vida. E isso traz discernimento espiritual. Isso traz implicações sérias para a nossa vida e faz com que andemos na presença do Senhor. Queridos, se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que dê o seu like, que participe conosco, que diga se gostou, se não gostou, diga aqui na descrição. E falando em descrição, eu volto a lembrar que se você tiver interesse de aprender como ler a Bíblia, então aqui embaixo eu vou deixar a descrição do Guia de Interpretação Bíblica. É um livreto maravilhoso que tem muito a nos ensinar. E a você também que queira conhecer. Certo? Eu vou deixar a descrição aqui e você acessa e você lê. E qualquer dúvida, pergunte aqui na descrição. Certo? E se quiser fazer parte da nossa comunidade, nós estamos preparando uma comunidade só para aqueles que são ouvintes ou assistem os nossos canais. Para você tirar dúvida, para você receber orientação, para você receber devocionais, tudo de graça, certo? Se você quiser, nós estamos preparando isso aqui e vamos deixar linkado depois no nosso comentário, tá bom? Fiquem com Deus, nós nos veremos no nosso próximo podcast.